Bote fé. Bote fé. Bote fé. Bote fé. Está no ar o programa Bote Fé. Você é a sua salvação. Um programa jornalístico a favor da cidadania. Com Vicente Andrade. É isso aí, meus amigos. Boa noite para você. Eu me chamo Vicente Andrade. Está no ar mais uma edição do programa Bote Fé. Você é a sua salvação. Um programa jornalístico a favor da cidadania. E hoje eu conto com a presença do médico Valnei Pestana, fazendo um programa especial aqui. Hoje é quinta-feira, o programa sempre de segunda e quarta. Estamos fazendo um programa especial. E antes de conversar com o Valnei, quero lhe desejar boa noite, tanto para você que está aqui no Facebook, quanto para você que está aqui no Instagram, e dizer que o papo hoje é sobre profissionalismo, sobre agricultura e tudo mais aqui que vamos falar um pouco da história. Valnei, seja bem-vindo aqui ao programa Bote Fé, Valnei. Boa noite, Vicente. Boa noite aí, amigos, companheiros aí do Bote Fé. E é um prazer estar aqui para a gente poder bater um papo e falar um pouco da nossa região, da nossa cidade. É isso aí. Valnei, aqui o Wilson Midler já está entrando. Boa noite, Vicente. Bote fé nesse piauiense retado. Está mandando aqui já um abraço para você, Wilson Midler. Abraço, Vicente. Um abraço, Wilson. Wilson Midler. Minha mãe está acabando de entrar também, a Leonardo Andrade, o Joedson Pereira, Vera Leite, grande Vera Leite. E também tem a Saíli Nunes. Vamos bater um papo aqui. Abraço a todos. Vamos bater, trocando uma ideia. Valnei, e aí, aqui sempre no Bote Fé a gente sempre fala sobre essa questão da história, né? Da história da pessoa, como foi que chegou aqui em Piauí, como que o trabalho que desenvolve, né? Muitas vezes eu sempre pergunto, você já tomou banho no Rio de Contas já, Valnei? Já, sim, já tomei banho no Rio de Contas e já bati muito baba às beiras do Rio Água Branca, né? Já tomei muito banho no Rio Água Branca. Na época que morávamos ali na rua Castro Alves, tomamos muito banho ali na Água Branca e o Rio de Contas. Então, nós conhecíamos todas as pedras ali do fundo do rio, metro a metro, porque passamos boa parte do tempo da gente, o tempo livre, né? Fora a época de escola, o tempo livre era no areião, batendo baba, tomando banho de rio. Então, isso para mim é uma lembrança muito boa. E diante desse tempo, né, Valnei, hoje com a mudança do tempo, as variações climáticas, o desmatamento, né, as crises ambientais que nós temos, como é que você consegue, você falou de dois rios, tem o rio da Água Branca e também o rio do Rio de Contas. Como é que hoje você observa a mudança? Por exemplo, você ainda continua conhecendo as pedras do rio? Eu acho que não. Eu tenho a impressão que o assoreamento do rio deve ter mudado, claro, muito seu relevo ao longo desses anos. Tem muito tempo que eu não entro realmente no rio e eu acho que não tem. Mas de vez em quando eu passo ali no fundo, ali na Mira Rio, eu ainda dou uma olhada com uma pedra ali, tinha um posto de lavagem ali na Mira Rio e tinha uma fita, né, que media a profundidade, o nível do rio. E ali de junto tinha uma pedra onde era muito comum de tomar banho, que era um lugar muito agradável. De vez em quando eu passo, ainda dou uma olhadazinha. Claro que a pedra continua ali, mas está coberta por baronesa. Realmente o relevo dos rios mudaram muito, né? A qualidade da água já não é a mesma, o volume dos rios já não são os mesmos. Ninguém mais toma banho hoje no Rio Água Branca, virou um imenso esgoto, né? Mas é a civilização que vai chegando, vai ocupando espaço e faz parte de um desenvolvimento. E isso não estou dizendo que isso é a coisa natural, claro que não é. Eu penso que um dos problemas graves que nós temos hoje é o da educação, né? A educação em todos os aspectos, né? Educação no sentido da cidadania, educação no sentido ambiental, educação no sentido do trato com as outras pessoas, no trânsito, enfim. Nós temos um problema de educação que eu penso ser muito grave e parte do estado dos rios que nós temos hoje vem em função dessa dificuldade nossa em ter um nível de educação médio, um pouquinho mais elevado, né, em relação ao que é bem comum. Uma coisa interessante, Vicente, a gente visita outros lugares, uma coisa que a gente observa assim, o que é meu e seu, né? O espaço que é comum, o espaço que é público, é mais bem cuidado, né?
Nós temos um desafio muito grande, o Wilson Mider deve estar aí assistindo a gente, pode nos ajudar. Nós temos um desafio muito grande que é cuidar daquilo que não é meu nem seu, mas que é de todos nós, que é o espaço público, né? A sensação que a gente tem hoje é que, assim, o espaço público não me pertence, né? É lá da prefeitura, é lá do Estado, e acaba abandonando, acaba deixando depreciar. É comum lá fora você beber água em fontes, em jardins, porque a água que se tem ali é uma água mineral, você põe o copo e pega uma água de torneira e bebe. Quer dizer, essa coisa de cuidar, né, do que é meu e seu. Eu acho que a gente precisa crescer nisso aí. É isso aí, Valnei Pestana falando aqui um pouco sobre o Rio das Contas. E, Valnei, a gente conversando aqui anteriormente, você falou que nasceu em Jitaúna, né, e veio para aqui em Piauí. Conta um pouco dessa história, como foi que você chegou aqui em Piauí. Jitaúna também não está tão longe de Piauí, não. Eu nasci em Jitaúna, também às margens do Rio de Conta, numa pracinha que tem. De vez em quando eu passo lá. Outro dia eu fui com o Zé Américo lá para a gente ver a casa onde eu nasci. Continua do mesmo jeito. Sentamos no batente lá, ficamos batendo papo, tiramos fotos. Eu tenho poucas lembranças de lá, porque eu saí ainda muito pequeno. Eu saí de Jitaúna, eu devia ter acho que uns 4 anos de idade. E fomos morar fora, moramos em Jequié, fomos embora para Minas. Depois fomos morar em Ubaitaba. E de Ubaitaba foi que a gente veio para Ipiaú, ainda pequeno também. E estudei aqui, na época, na escola da professora Nancy. Estudei no Ginásio Rio Novo. Estudei no Celestina Bittencourt. Né? Fui aluno do Celestina. O primeiro lugar que eu estudei em Ipiaú foi no Celestina Bittencourt. E estudei na professora Dulce também, junto com o Danielzinho, seu tio, que a gente tem boa lembrança dessa época. E depois veio a época, né, de vestibular, eu fui embora, fui para Jequié fazer o 3º ano científico. De lá fui para Salvador, aliás, foi o 2º ano científico, fiz em Jequié, 1º e 2º. 3º eu fui para Salvador, estudei no colégio público também em Salvador. Como era o nome ali da Avenida 7, na Joana Angélica? Joana Angélica Católica? Não, no colégio. Eu estudei não fugiu o nome. Não fugiu o nome. Um colégio grande ali da... Bom, a gente vai lembrar daqui a pouco. E a época eu fiz o vestibular e... Central? Central. Colégio Central. Fui aluno do Central. No 3º ano, eu fiz o 3º ano e fiz pré-vestibular e passamos no 1º ano, eu era muito jovem, ainda tinha 17 anos, e aí fui para a faculdade, formei, saí, fui fazer pós-graduação, fiz a residência, depois fui fazer algumas outras cursos também, fiz medicina do trabalho, fiz urologia, fiz especialização em urologia, fui fazer curso fora, visitar outros hospitais também, em Barcelona, na Espanha. Depois, mais tarde, voltei para Salvador. Foi uma época que meu pai adoeceu e surgiu a ideia. Eu tinha feito um concurso do Estado, eu tinha sido aprovado no concurso do Estado. Meu pai estava doente e eu resolvi vir embora para cá, porque a doença dele era uma doença grave, ele teve um câncer de pulmão. E resolvemos vir embora para cá, para Ipiaú, para ficar mais perto dele. E um lugar que eu gosto, que tenho uma afinidade, me sinto muito bem, né, em Ipiaú, uma cidade que eu adotei, né, para viver, para casar, para ter meus filhos. E aqui enterrei meus pais. Então, assim, eu tenho identificação com Ipiaú muito grande. Depois ainda saí de novo para estudar um pouco, já morando em Piauí com um filho pequeno, a gente foi para a Inglaterra, e pouco tempo também. E voltamos, depois eu fui fazer psicanálise, passei mais 13 anos, né, indo para Salvador, saía daqui todas as quintas-feiras, voltava domingo à noite, passamos uns 13 ou 14 anos assim. Uma época que a gente se aprofundou mais na psicanálise, que é uma área também que eu cheguei a atuar, e uma área que eu gosto muito, e eu continuo lendo muito sobre isso, que é um assunto, é uma área também que eu me identifico muito, e até hoje estamos aqui. Estamos batendo esse papo. E, Valnei, o que te levou a fazer o curso de medicina?
Mas eu desde guri, desde a infância, que eu sempre tinha uma admiração muito grande com a medicina. Tem uma pessoa daqui de Piauí, Jaimezinho, Jaime Reis, neto, nós morávamos na mesma rua, nós tínhamos o hábito, inclusive, de fazer remédio, dar injeção em animal. Eu lembro que uma época a gente fez uma cirurgia num gato foi, junto com a Juba. Não lembro o que esse gato teve. Parece que a gente fez uma cirurgia nesse gato, demos anestesia. Então, assim, eu sempre tive uma identificação muito grande com medicina. Eu acho que é uma área que eu gosto muito até hoje. E quando veio o vestibular, eu nunca pensei em outra área, não. Foi o único vestibular que eu fiz na minha vida, foi medicina. Mas não teve uma coisa específica, não. Acho que é uma coisa que vem da infância mesmo. Que foi e colocou. E hoje, Valnei, quais são as... Depois a gente vai falar um pouco também, né, sobre o seu trabalho aqui em Piauí, enquanto secretário na época de Zé Mota, enquanto a contribuição que você vem trazendo para o município de Piauí. E, assim, quais são hoje as perspectivas, né, da área da medicina, como é que se diz, as perspectivas, né, o que é que precisa melhorar no sentido geral da medicina? Eu acho que Piauí é uma cidade, Vicente, privilegiada em relação à medicina, e Piauí é uma área privilegiada. Tem profissionais de alto nível, a medicina que se pratica hoje em Piauí, eu considero uma medicina de alto nível, né? Nós temos muitas pessoas que fazem especialização, que se graduaram, que tiveram boa formação e hoje escolheram voltar para Piauí. Isso é maravilhoso. As pessoas que moram em Piauí, eu penso que... Eu não sou suspeito para falar disso, porque assim, a própria prática na cidade é testemunha disso, né? E eu acho que a gente precisa crescer mais ainda no serviço público, né? O serviço público da nossa cidade e do país como um todo precisa crescer mais, é preciso que se oferte mais, é preciso que se organize mais no serviço público, ele é complexo. A gente sabe que a população do nosso país, a população carente, é muito grande, a aplicação de verba pública é complexa, ela exige muita vigilância, ela exige muita organização também para a utilização dessa verba, mas eu penso que, de um modo geral, Piauí é bem servido. Piauí hoje é um polo de saúde na região, né? Eu acho que aqui no território, Piauí hoje se coloca como um polo de serviços médicos, né? Então, eu acho que a expectativa para Piauí é boa. Penso que a gente precisa aperfeiçoar um pouco mais em relação a serviço público, principalmente no que diz respeito às especialidades, né? Que é uma dificuldade, eu sei. Quem já militou na área pública, quem já fez gestão pública, sabe da dificuldade que é. Às vezes você enxerga, né, a carência e não consegue dar conta dela. Mas o que a gente precisa avançar, eu penso, no que diz respeito às especialidades na área pública, né? E na área de prevenção também, que a gente pode caminhar mais um pouco, Vicente. Uhum. Você chegou a trabalhar no Estado, não é isso, Valnei? Trabalho até hoje. No Hospital do Estado, né? Trabalho até então. Eu ainda continuo atendendo no Hospital do Estado, atendo na área de urologia lá, faço a parte de ambulatório e faço as emergências. Só tem um urologista lá nessa condição, eu não consigo dar assistência a semana inteira, mas continuo atendendo lá no Estado ainda, desde que eu cheguei para Piauí, que eu trabalho no Hospital do Estado. E, Valnei, para você como médico no dia a dia, para estar lidando com o público, com os pacientes, você chega lá, como você acabou de falar, que existe muitas diferenças sociais, enfim, com você ali no seu dia a dia, conversando com as pessoas, conhecendo os problemas, como é que você avalia digamos assim, esse seu contato, né? E o que se você tivesse um poder na mão, o que você faria de fato para melhorar tudo isso? Eu acho assim, para quem é médico e está na linha de frente, está na ponta, né, do trabalho,
Às vezes é angustiante, você encontra pacientes, principalmente quem dá plantão, né? Você encontra pacientes, depara com casos clínicos onde você sabe que existe recurso em determinado lugar e você não consegue fazer com que aquele paciente tenha acesso àquilo que você gostaria que ele tivesse. É muito difícil, Vicente, a gente dizer se eu estivesse na frente o que eu faria, né? Eu acho que a gente tem que organizar o consumo dessa demanda, né? A gente tem que organizar mais o consumo disso, né? Eu penso que esse investimento na área de uma forma organizada fosse, talvez, produzisse melhores resultados. Nós criamos, na época, aqui em Piauí, no ano 2000, um serviço de diabetes, né? Fizemos de diabetes, tinha a intenção de fazer um de hipertensão, um lugar onde você tem um profissional que faça especialidade e que ele possa dar conta desses casos crônicos, das doenças crônicas, que tanta sequela traz e consequência social e econômica, né, para uma região, para um estado. Então, eu penso assim, é preciso sentar e organizar mais o consumo desse dinheiro. É isso aí, estamos batendo um papo aqui com Valnei Pestana. Aqui tem alguns comentários aqui, Valnei. O pessoal está mandando aqui. Alícia, deixa eu ver aqui. Lícia Amorim. Lícia Amorim, está aqui Beijo, também. Lícia. Maria da Glória. Glorinha, ela não pode gritar, tem mania de gritar, Glória. Não grite não, Glória. Está aqui, ó, Lícia Simões disse assim, ele merece ser prestigiado, afinal faz merecer nosso respeito e admiração. Lícia Ramos mandando. O Arnildo Borges, que é daqui de Piauí, mas está lá em São Paulo, está dizendo assim, ó, boa noite, Vicente, estou aqui em São Paulo, Guarulhos, curtindo esse programa maravilhoso, muito bom, da nossa cidade. Né? Tem o Arnildo, Maria Glória aqui, ela deu risada quando você falou. Ela está mandando aqui também, ó, se seu Vicente fala para ele que as coleguinhas estão assistindo. Aí, ó. Beijo a todos, da Turma da Baiana. Turma da Baiana, quero mandar também um abraço aí para Fábio Santana, que está aqui junto com a gente, ao Joaquim Soares, grande abraço, mestre Joaquim. Tem também aqui o Etevaldo Cardoso aqui, entrando também junto aqui, assistindo, e você que está aí em casa também, uma boa noite, muita luz para ti, você está acompanhando a entrevista com Valnei Pestana. Maria da Glória está mandando beijos, também Alice Simões também está mandando beijo. E você quer mandar uma pergunta, trocar uma ideia aqui junto com a gente, junto com o Valnei, sinta à vontade, deixe seu comentário aqui embaixo que eu também vou estar lendo. Valnei, já que a gente está falando dessa questão da medicina, né, você foi secretário de saúde no governo de José Mota Fernandes, né? E durante essa sua caminhada como secretário de saúde de Piauí, você trouxe algumas novidades para Piauí que até então não tinham, né? Que foi o PSF e o CAPS. Conta um pouco para a gente sobre isso, Valnei. Nós ficamos na secretaria a convite do prefeito na época, né, Zé Mota, e com essa premissa, Vicente, que você questionou, que é da gente poder organizar a demanda do serviço. E pensando nisso, na época teve uma palestra em Salvador na época, José Serra, e ele falava sobre o PSF, que era um programa que a gente não tinha aqui ainda, né? Não estava implantado ainda, era desconhecido nosso. E eu achei a ideia muito interessante, que é você ter uma unidade de saúde com a equipe, né? Com os agentes comunitários, com o médico, com a enfermeira, que pudesse dar o suporte na atenção básica a uma determinada região, uma área específica e numa população específica, né? Na época era 10 mil pessoas. Era atendida para cada unidade de PSF, você cadastrava 10 mil pessoas naquela área e o PSF cobriria, né, esse atendimento. E era feito um trabalho não só de atendimento curativo, como era feito também um atendimento de medicina preventiva, com visita às casas. Nós cadastrávamos todas as pessoas que tinham patologia e um agente de saúde visitava, avaliava as necessidades daquela família, enfim, era o saúde da família, né? Literalmente até hoje, né? Então, achamos aquilo interessante e, na época, eu procurei uma enfermeira em Jiquié, que também na época, ela era diretora da DIRES e estava também nesse trabalho e achamos interessante, implantamos
criamos um projeto, esse projeto foi aprovado e implantamos em Piauí o PSF em novembro do ano 2000, né, que era lá no Noé Bonfim. Então, assim, é um espaço onde foi criado farmácia, postinho de coleta para laboratório, onde você podia ter as equipes, um auditório pequeno para que a população de um determinado grupo de doença pudesse, durante o mês, ser levado para se falar sobre aquele assunto de interesse daquele grupo, os diabéticos, os hipertensos, os adolescentes, as gestantes. Enfim, eu achei interessante, implantamos isso aqui no ano 2000, em novembro do ano 2000, nós implantamos o PSF em Piauí, e logo depois veio o CAPS, né, que é o Centro de Assistência Psicossocial, que também é uma ideia interessante, que é você diminuir os internamentos, ter psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, podendo fazer o tratamento no regime ambulatorial dos pacientes, né, com as doenças psíquicas, o doente psico-mental, e evita muito o internamento, você dá um suporte. O fornecimento também de medicamento, ele acaba sendo feito de uma maneira mais ordenada, não tem o desperdício, não tem também o consumo, né? Aquilo de você levar o medicamento e não utilizar, você consegue manter mais um controle, uma vigilância sobre o tratamento que você prescreve. Foi coisa muito boa. Implantamos também, na época, um serviço de diabetes. Fizemos um seminário aqui em Piauí, trouxemos a diretora do CEDEBA, né, que é um centro especializado em diabetes em Salvador, Tereza Ruth. Ela veio, ficou aqui com a gente, e fizemos um seminário sobre diabetes, e depois do seminário nós escrevemos um projeto e fizemos um centro de atendimento exclusivo para o paciente diabético. As pessoas carentes que têm diabetes, eles precisam ter um atendimento especializado, com enfermeira, orientação nutricional, cuidados com o corpo, higiene, unha, utilização de medicamento e um acompanhamento de uma pessoa especializada nessa área. Implantamos lá no posto de saúde Elvídio. Acho que foi umas coisas boas que a gente fez também. Isso é um pouco, né, do trabalho de Valnei aqui em Piauí, enquanto secretário de saúde no tempo de José Mota Fernandes. Expedito Júnior, advogado, grande abraço aí. Meu amigo Expedito disse assim, para esse eu tiro o chapéu. Abraço, Expedito. Mandando um abraço para você. Expedito foi colega. Foi colega, né? Foi colega no INSS. E você trabalhou também lá, também fazendo avaliação, né? Durante um tempo eu fiz um concurso para o INSS e fui médico perito do INSS. Uhum. Eu fui perito credenciado durante um tempo e depois eu fiz o concurso e fiquei como médico perito do corpo mesmo do INSS, né? Por onde eu me aposentei. Valnei, tem essa coisa de você estar ali sendo perito no INSS. Aí chega, né, pessoas que muitas vezes fingem que está mancando, ou também pessoas que realmente têm uma necessidade que precisa se aposentar e também não conseguiu. Já teve algum caso assim que você se recorda que me deixou assim? Sim. Uhum. Tem sim. Assim, o trabalho do médico perito, ele é o inverso do médico clínico, da atividade consultório. O paciente que chega no seu consultório, ele chega querendo curar de uma doença, né? O paciente, a pessoa que vai, né, o cliente que vai à perícia do INSS, ele vai na certeza de que ele não tem uma doença e que ele não vai poder tratar aquilo ali, que ele precisa, né, se afastar de um trabalho. Isso cria um conflito muito grande, é um trabalho conflituoso, né? Porque o papel do médico perito é exatamente identificar se existe uma incapacidade mesmo para a atividade que ele exerce ou não. Isso é uma tarefa ruim, é uma tarefa dura para quem faz. E, assim, às vezes eu tive pacientes que eram paraplégicos, não movimentavam as duas pernas, e eu dei que ele estava capaz para o trabalho. Eu já tive pessoas com a unha encravada e você ter que dizer que ele está incapaz para o trabalho, né? Porque, assim, esse foi até um jogador de futebol, ele era profissional do time Fluminense de Feira, e tinha parentes aqui na região,
e ele estava com a unha, fez um abscesso, uma unha encravada no dedão do pé, e uma pessoa dessa, você não pode liberar ela para trabalhar, que ela não vai poder calçar uma chuteira para jogar bola. E o paraplégico era locutor, né? Trabalhava com a voz, e ele não precisa das pernas para trabalhar. Então, tem coisas assim, não é então a doença nem a gravidade dela que vai fazer ele incapaz ou não. E isso cria conflito, né? Uma relação conflituosa. Teve um caso interessante, Vicente, que eu fiz uma perícia numa pessoa, você falou de caso interessante, eu me recordei desse, uma pessoa que entrou com uma muleta, com 2 muletas, ele entrou, sentou, fiz a perícia dele, examinei. Depois que você cria, né, um tempo, uma experiência no trabalho, você começa a perceber com mais facilidade aquilo que é limitação do que é simulação. E eu percebia que ele realmente tinha alguma coisa que não batia com tanta incapacidade que ele queria demonstrar. Mas, mesmo assim, ali não é lugar de eu estar conflituando, nem criando atrito com ninguém. Ele tem a ideia dele, eu tenho a minha, e eu vou dar um parecer do que eu achar. E fizemos uma relação ali e tal, eu fiz a avaliação dele e dei um parecer final e ele saiu, entendeu? Eu disse a ele, tudo bem, o senhor não pode trabalhar e tal. E ele saiu, levantou, se despediu de mim e saiu. Da minha sala tinha um corredor muito grande até a porta da rua, onde as pessoas sentavam e ficavam aguardando para ser atendida, tanto pela área administrativa, onde Expedito trabalhava, quanto na área médica de perícia. Tinha muita gente sentada e a pessoa tinha que passar por aquele corredor até a porta da rua. E essa pessoa que entrou com a muleta, quando ele saiu, eu acho que ele ficou tão disperso, né, do problema dele, que ele saiu e esqueceu as muletas dentro do consultório, entendeu? E quando ele saiu, e já não pegou a muleta, aí ficou a muleta encostada assim, e eu fiquei parado, olhando para ver se ele voltava, e ele não voltou, continuou andando. Aí eu digo, bom, deixa ele chegar mais adiante para ver. E ele não voltou. Quando ele estava na porta da rua, eu cheguei na porta do consultório e chamei ele. Seu fulano, suas muletas, o senhor esqueceu suas muletas aqui dentro. E ele ficou muito sem graça e voltou para pegar, mas é uma relação difícil, a relação de médico-perito é uma relação muito difícil, muito difícil. Mas tem que se ter também um pouquinho de respeito pela pessoa, né? A pessoa que está ali, mesmo se ela for um simulador, ela está tendo, é um problema, né? Você chegar no INSS perante um médico, fazer uma perícia e simular, ele está com problema, é um problema isso, né? Isso tem que ser respeitado também, tem que ser cuidado. Isso pode também estar advindo de uma questão social também, né? Dos problemas sociais que ele enfrenta no dia a dia, talvez como desemprego, talvez como... Existem os problemas sociais, Vicente, é verdade, e os de caráter também, né? Uhum. De qualquer forma, é um problema, seja de caráter ou social, é um problema e precisa ser cuidado também, né? Não é o fato dele ser um simulador que você vai achar que ele não tem nada. Ele tem um problema grave, né? A simulação, muitas vezes, é um problema mais grave do que certas doenças orgânicas, né? O Adilson Pinheiro Andrade está mandando parabéns, doutor Valnei, mandando um abraço aqui para você. Abraço, Adilson. E tem aqui a Jude Damasceno, boa noite a todos, sou fã do programa e amiga do apresentador. Grande abraço, Jude. Tem uma pergunta para o doutor. Hoje, na loja onde trabalho, adentrou uma mulher com uma filha de 8 anos de idade no colo. A criança estava prestes a desmaiar e a criança pouco falava e apenas dizia sentir dor de cabeça e não estava se aguentando. Vamos ver aqui mais. Não estava se aguentando em pé, não é isso? E ao questionar a criança, cadê aqui que eu me perdi aqui um pouco? Ao questionar a criança, ela dizia não estar com fome. Me vi obrigada a ligar para a SAMU, onde fui transferida. Depois de me identificar, né, para um médico da região que atendeu ao telefonema, que é Jiquié, esta, por sua vez, foi muito ríspida e disse que não enviaria, né, SAMU, pois não era um caso de traumatismo ou coisa pior. Ao me deparar com a situação, eu me senti revoltada, pois me senti... Cadê você aqui, meu Deus? Me senti rapidinho, que está aqui na traumatismo, para me sentir como se a criança fosse filha
e achei um descaso com a mesma, né? Já que havia motivo suficiente para entregarem, deixa eu ver aqui, né? Para a filha, achei um descaso com a mesma, né? Já que não havia motivo suficiente para negarem o atendimento, sem contar que pagamos impostos tão altos, né? Então, numa precisão como essa, não se tem direito a um atendimento médico, quis saber com quem eu falava e a médica não quis dizer o seu nome. Diante disso, consegui um anjo que estava na loja e deu carona para a mãe que não tinha condições de ir até o hospital daqui e que nem de Piauí ela é. Né? O que é que o senhor acha desse acontecido, doutor? Nós temos a lamentar, sem dúvida nenhuma, né? Quando você tem alguém que carece de um atendimento médico e esse socorro não é possível, deixa a gente, quem está por perto, muito angustiado. Eu também concordo com isso e fico pensando aqui no papel também de quem está dentro de uma sala e recebe um telefonema e tem que também avaliar da importância, se deve ou não liberar. É um trabalho árduo também de você ficar monitorando isso, né, Vicente? Se libera uma ambulância ou não libera uma ambulância? O caso é grave ou não é grave? Os trotes, aquelas coisas todas que acontecem também nessa forma de relação. É uma relação difícil essa, é uma avaliação muito difícil, mas sem dúvida nenhuma eu também lamento muito ter alguém, né, precisando de um socorro, e porque você só vai saber se aquilo tem gravidade ou não depois que algum médico avaliar. Por hora, você vê que tem uma pessoa passando mal e precisa ser avaliado. Se aquilo é grave ou se não é grave, depois do atendimento é que se vai avaliar isso. Né? Precisa uma triagem disso, mas é lamentável, realmente. Então, conselho, caso a SAMU não resolva, pegue uma carona ou faça alguma coisa e leve para o médico. Precisa tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Se não for possível com o SAMU é de um tempo para cá. Antigamente, a gente pegava e levava, né? Todo mundo levava, botava num carro, levava para o hospital. Tem um SAMU, que eu acho que é um serviço maravilhoso, né? Tem salvo tanta gente, a gente não pode sacrificar um serviço por causa de um evento desse, mas tem a necessidade, aciona o SAMU, se não for possível, tem que se tomar uma atitude mesmo, e pegar essa pessoa e levar até lá e depois procurar, esclarecer. É bom que as pessoas que estejam na regulação do SAMU tome conhecimento para que elas possam também ir criando os critérios dela, né, de avaliação nessas demandas, né, do público de um modo em geral. É isso aí, ó. O Ralf Oliver disse assim, ótima entrevista, está mandando aqui um abraço também. O Adilson Pinheiro disse, Valnei, deixa o repórter falar. Nada, deixa aqui... Verdade, Adilson, verdade. Boa. Aqui o entrevistado que fala aqui no programa é o mais importante. Aqui, ó, Camila Queiroz também está acabando de entrar. Um grande abraço, Camila, minha amiga lá em Salvador. Maria Vilma Vieira também está aqui junto com a gente. José Batista, Neguinho do Som, um grande abraço para você, meu amigo. Maria Vilma mandando boa noite. Luciano San Juan, né, está aqui também. Grande abraço. Luciano. Paloma Alves também mandando aqui um alô aqui para a gente. Um grande abraço, minha amiga Paloma Alves. Carlos Alberto, um grande abraço, meu irmão. Muita luz para ti. Grande Valnei, doutor, mandando parabéns aqui para você. Um abraço, Carlos. O Carlos Alberto. Tipo assim, ó, um abraço, Beto, da Segurança. É isso aí. Valeu, Beto. Um grande abraço. Meu amigo Carlos também. Lenaide, mandando boa noite aqui. Minha mãe está aqui junto com a gente. Muita abraço, luz. Lenaide. Damasceno, obrigado, meu querido doutor, pela atenção. A minha pergunta, estou lavando os pratos da janela e assistindo ao programa também. Legal. Que legal, muita luz, é isso aí, Jude. E a gente está trocando uma ideia aqui com o Valnei Pestana, né, sobre Piauí, já falamos de um monte de coisa aqui importantes. E é o seguinte, a gente vai entrar no segundo bloco agora, quero mandar só um abraço para os patrocinadores do programa, a Data Planet Telecomunicações, que fica aqui no Shopping Liberdade. O telefone para contato é 73982426520. Só chegando lá, ó, aqui é a internet do Botifé, ele vai lhe dar um desconto, Botifé nisso. Tem também aqui o Açougue Divino das Carnes, um grande abraço aí para Davi,
aí na Praça José Mota Fernandes, telefone para contato 3531-6628, o Espaço Educativo Crescer, você que tem filho de 0 a 3 anos de idade, lá no Espaço Educativo Crescer é o lugar, então fica no bairro Constância, na Rua D, telefone para contato 3531-7332, e também a Casa do Fazendeiro, cuidando bem do seu animal, lá na Rua 7 de Setembro, um abraço, meu amigo João Cirilo, telefone para contato 3531-4141, Ótica Nacional também, que fica aqui na Rua Floriano Peixoto, aqui em frente a São Roque, no centro de Piauí, telefone para contato 3531-3025, SJ Construtora, prestação de serviço, você que está em casa, precisa de carpintaria, quer armar o seu armário, eletricista, encanador, pintor, tudo aí, pedreiro, o telefone para contato é o 98204-0266, Mix Free Shopping, tudo de bom, um grande abraço aí para a Fabiana e também para Carlos, telefone para contato 3531-3909, Floricultura Cheiros do Campo, na Rua Borges de Barros, número 131, telefone para contato 3531-3804, Colégio Aprovado, lá no bairro da Conceição, Colégio Aprovado, um grande abraço aí, Etienne, e também o André, telefone para contato, e toda a equipe aí do Colégio Aprovado, telefone para contato 3531-2577, tem também Conquiste Seu Sorriso com Aciso aí, o Flávio Prisco, fazendo essa lista de trabalho em Piauí, fica na Rua Nações Unidas, telefone para contato 3531-6805. Tem também a Ótica Nacional aí em Itajibá, você que é de Itajibá, que está nos escutando, a Ótica Nacional também fica aí na Rua Dudu Correio, telefone para contato 73-3244-2015. Plano B Burger, né, o hambúrguer que parece uma janta, que fica aqui na Rua Tomé de Souza, telefone para contato é o 98218-0573. Hortifruti, dois irmãos que ficam aqui na Rua Avenida 2 de Julho, eles a fruta diretamente do campo para a sua mesa. Lá não tem agrotóxico. O telefone para contato é 98185-0569. Também aí um abraço para a podóloga Luciana Calheira, cuidando bem da saúde dos seus pés. Telefone para contato 3531-6915. Fica aqui na Rua Padre Fileto, aqui número 211. Também tem a Lava Jato Central, que fica aqui em frente à Câmara de Vereadores. Telefone para contato é o 988-25-3430. E esse é o programa Bote Fé, Você é Sua Salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania, conversando, batendo um papo aqui com o Valnei Pestana. Então, aqui, ó, tem mais pessoas aqui entrando junto com a gente aqui, Valnei, para fazer algumas perguntas. O Etienne Paulo disse assim, ó, como o senhor avalia a saúde pública piauense, sobretudo no que diz respeito à saúde básica, procedimentos de diagnósticos e exames? Esse aí está Etienne fazendo essa pergunta aí para ti. Eu acho, Etienne, que o perfil da saúde pública em Piauí ele não é diferente, né, das outras regiões do país, da Bahia, do Nordeste. Eu penso que as dificuldades ainda dos recursos financeiros, e recursos também tecnológicos, recursos de assistência ainda são muito precários, nós estamos muito distantes daquilo que a gente deseja, não tenho dúvida disso, né? Nós estamos muito distantes, até que os gestores desejam, né? Eu não tenho dúvida que os gestores, nenhum, tanto atual como os que passaram, não desejam que a gente que mantenha a saúde que nós temos hoje no país. É precária, é muito precária. A saúde pública no país é muito precária. E essa questão que você levanta dos diagnósticos, dos recursos diagnósticos, são muito carentes. Melhorou muito, a gente não pode esconder isso, né? Melhorou muito. Eu lembro que eu fui diretor do Hospital do Estado uma época, não me recordo mais que ano. Eu fechei o Hospital do Estado, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar comida na época, né? Não tinha dinheiro para comprar alimento. O hospital não tinha medicamento e eu fui à secretaria em Salvador e disse que permanecesse assim, que ia fechar o hospital. Aí um dia eu cheguei lá e fechei a porta. Eu disse, não, aqui ninguém entra, vai atender só emergência e triar para outra cidade, porque nós não vamos conseguir manter as pessoas internadas que eu não tenho tendo comida para dar às pessoas. Então, vamos criar uma situação grave e o hospital ficou fechado por uns 15 dias, 10, 15 dias, até que veio mais recurso. Então, mudou muito de lá para cá, né? Essa criação das policlínicas, que ainda funcionam de uma forma que não é o desejável, mas
é um avanço, não se pode negar isso, né? A criação das policlínicas é um avanço muito grande. São lugares onde você pode, Vicente, convergir aquelas pessoas que precisam de consultas e avaliações mais especializadas, de exames de mais alta complexidade, tomografia, consulta com especialista. Tá o ideal? Claro que não. Nós precisamos evoluir muito, né? Salvador, época atrás, quando nós formamos muito, a turma da Baiana aí que está assistindo sabe disso, nós só tínhamos de pronto-socorro o pronto-socorro do Canela. Era uma guerra, a gente calçava a luva com uma mão e a gente mesmo se servia com a outra mão para pegar material, pegar medicamento, e o chão, final do dia, estava entupido de papel. Era aquilo uma coisa bárbara. E hoje nós temos vários pronto-socorro atendendo, a população, claro, cresceu muito, mas eu acho que avançamos, sim, avançamos, não tenha dúvida, mas precisamos crescer muito mais. A carência é muito grande, nós temos ainda uma dificuldade muito grande. Eu acho que a gente precisa ter estruturas que dê resolutividade. Nós precisamos ter hospitais que resolvam as questões. Não podemos ficar transferindo o paciente de um hospital para outro, de um hospital para outro, e não tem a solução. Nós precisamos de estruturas no interior que dê resolutividade ao caso daqueles pacientes na média e alta complexidade. Precisamos disso. Que, inclusive, hoje o Hospital do Estado ele atende mais ou menos 16 cidades, são 8 cidades, né? Você acha que isso caberia ter um outro hospital do Estado nessa região? Ou do Estado ou não do Estado, Vicente, mas eu concordo com você que nós precisaríamos de um hospital de grande porte aqui. O Hospital do Estado, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, eu já dei plantão em muitos lugares em minha vida, né? E em Salvador e aqui na região, e o Hospital do Estado, na época, era um plantonista para 24 horas, nós dávamos um plantão de 24 horas. Né? Então, assim, era um sufoco muito grande. O final de um plantão ali, você já não aguentava mais nada, você não conseguia mais nem raciocinar. Essa sobrecarga ainda é muito grande ao Hospital do Estado em Piauí hoje. Quem for ao Hospital do Estado, chega na sala de espera, na recepção, não tem hora nem minuto que você chegue lá e a sala esteja vazia. É fluxo contínuo aquilo ali. Então, a demanda é muito grande. As cidades que circunvizinham a nossa, infelizmente, não têm estrutura hospitalar. Esses pacientes não ficam retidos nas suas cidades, demandam para Ipiaú. E sobrecarrega o hospital, sobrecarrega quem está trabalhando ali. Nós precisaríamos, sim, Vicente, mais hospitais aqui em Piauí, e precisamos também de hospitais que dêem um suporte melhor aos seus pacientes nas outras cidades circunvizinhas, todas. É isso aí, estamos batendo um papo com o Valnei, essa é a opinião de Valnei em relação aos hospitais. Carlos Alberto diz assim, este doutor Valnei é um grande profissional e sendo entrevistado pelo Vicente Potência. Um grande abraço, Carlos Alberto. Maria da Glória, tipo assim, ótima entrevista. Também aqui vê a entrevista de Nossa Segurança, Vicente, estamos juntos, é isso aí, brevemente estamos trazendo aqui o espaço totalmente aberto, e tem o Sávio Olenverde, que está lá em Birataia, também está nos acompanhando, quer dizer, agora ele está lá em Salvador, ele voltou Salvador conectado com o Botifé, um grande abraço, Sávio. Tem também aqui, o Etienne, por que os modelos de associativismo e cooperativos voltados para o cacau não decolam e não são objetos de políticas públicas? Segura aí que a gente vai entrar agora justamente nesse âmbito, né, que é o segundo bloco agora. O que pode fazer com 100 mil, e isso teve a 100 mil que fechou aqui, não é, Valnei? Você fez parte dessa... Faz parte, né? E aí, Valnei, conta pra gente aí, a 100 mil. A 100 mil, para quem não conhece, é Centro Médico de Piauí Limitada, né? Quando a gente veio morar em Piauí, nós inauguramos aqui uma clínica privada, uma estrutura muito grande, que possuía 7 sócios, e um hospital grande, tinha 30 suítes, centro cirúrgico, salas de parto, pronto-socorro, serviço de imagem. Era um hospital de qualidade. Prestava um bom serviço. Nós trazíamos, na época, cirurgião plástico de São Paulo, que passava dias aqui operando, fazendo cirurgia plástica. Dr. Paulo Mateó, uma pessoa qualificada que vinha para a nossa cidade. Eram 7 sócios, mas, assim, os sócios, aos poucos, também foram se dispersando, entendeu? Um foi ser prefeito em Birataia,
outro foi ser prefeito em Piauí, um secretário de saúde em Piauí, outro secretário de saúde em Birataia. E o hospital, ao longo do tempo, o trabalho foi ficando cada vez mais disperso, né, por essas pessoas. Então, o movimento com isso também caiu muito e nós resolvemos desativar aquela unidade de pronto-socorro e temos hoje uma estrutura física somente e o hospital não atende mais, está fechado. Eu acho que presenciei ainda um tempo lá na CEMIL, eu cheguei a pegar a CEMIL, era um hospital realmente com uma estrutura muito bacana. E existe alguma perspectiva de volta, Valnei? Atualmente não, pelo quadro de médico, até porque também assim, as pessoas que trabalharam ali, quando nós chegamos para Ipiaú, era a velha guarda que foi com a gente, né? De novo tinha eu e o doutor Bira na época, e o pessoal que já trabalhava aqui na cidade, Manuel Cândido, Cesário, Vanderlei, Wolfram. Vanderlei já faleceu, o doutor Wolfram já foi embora, o doutor Cesário mora hoje em Birataia, o doutor Manuel Cândido mora fora também. Assim, esse mesmo grupo não tem perspectiva, nem tem mais condição nenhuma de reabrir o hospital, a não ser que surja alguma outra possibilidade, alguma outra proposta. Acho que nada na vida pode ser descartado, não. Mas para esse grupo voltar, não existe esse pensamento, não. É isso aí, eu boto fé. Boto fé. Bom, agora a gente vai falar, Valnei, sobre a questão da agricultura. Né? A gente falou um pouco, né, da saúde, agora a gente vai entrar no papo de agricultura, que inclusive você postou também que vai ter agora o Festival de Chocolate, não é isso? É o quarto Festival de Chocolate e Agrocacau aqui em Piauí, sempre foi feito aqui em Piauí, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes disso aqui, Valnei, você também tem a questão além de saúde, você tem a questão também de trabalhar junto com a agricultura, né? Cacau, é a verdadeira questão. Quais são hoje as perspectivas, respondendo à pergunta do Etienne, né, em relação ao associativismo, né, como política pública? Ele perguntou como o senhor avalia, não, aqui foi que ele perguntou de antes, mas depois ele trouxe assim, por que os modelos de associativismo e cooperativos voltados para o cacau não decolam e não são objetos de políticas públicas? As cooperativas, rapaz, as associações e as cooperativas, elas não são gestadas pelo serviço público, né? Elas não fazem parte diretamente das políticas públicas. Eu acho essa questão, Etienne, uma questão fundamental, rapaz, especialmente para a nossa região. O governo do Estado, eu sou testemunha disso, ao longo desses últimos anos, especialmente nesses últimos 4 anos, tem dado um apoio, um suporte ao associativismo aqui na nossa região muito grande, muito grande. A prova disso são esses eventos que a gente vem realizando aqui ao longo desse tempo, mas eu acho essa questão que você levanta fundamental, porque isso nos traz de volta também, Vicente, a questão do formato do cultivo do cacau na região cacaueira, né? A região nossa aqui é uma região que sempre foi alavancada pela agricultura, especificamente pelo cacau, né, durante aí muitos anos. E o cacau sempre foi um produto, Etienne, que você não precisava se associar com ninguém para nada. O cacau, por si só, já se resolvia. Você tinha pé de dinheiro no fundo da casa. Então, eu vou me unir com você, Etienne, para quê? Se tu tem um pé de dinheiro e eu tenho outro pé de dinheiro, nós não precisávamos uns dos outros. E assim nós convivemos durante muitos anos. Só que de um tempo para cá, com essas crises que ocorreram na região cacaueira, que não foi só a vassoura de bruxa, não, foi também as secas, né? E outras doenças que vieram acontecendo ao longo desse tempo, e a vassoura de bruxa também, ela fez com que o mercado também externo fez com que o cacau já não pudesse mais ser visto nessa condição de pé de dinheiro. Perdemos o pé de dinheiro, Etienne. Se tu não tem mais um pé de dinheiro, nem eu tenho um pé de dinheiro, Etienne, a gente precisa agora se unir e falar em associativismo, em cooperativismo. Só que nós passamos, historicamente, esse período todo
sem trabalhar essa questão. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, Etienne, para nos unirmos. Eu e você, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande para nos encontrarmos, para poder pensar essas questões e pensar as nossas dificuldades de forma coletiva. Essa é a questão. O produtor de cacau, historicamente, ele é individualista pela questão do cacau que nós falamos, né? Ele, por si só, se resolvia. Nós temos famílias aqui que moravam no Rio de Janeiro, passavam 6 meses sem vir em Piauí e ligava. Meu pai, na época, comprava cacau e falava, Valtinho, bota um dinheiro na minha conta aí. E não queria nem saber quanto a fazenda produziu, quanto não produziu, porque a cultura, por si só, resolvia tudo. Então, o associativismo e o cooperativismo são práticas das quais nós não estamos qualificados para exercer. Então, eu penso que está o momento agora da gente começar a voltar a sentar e pensar de novo em associativismo e cooperativismo. Nós criamos, Etienne, uma associação aqui, um grupo aqui em Piauí de produtores abnegados, que chama Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate do Médio Rio das Contas. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras à noite, lá no Parque de Exposição, uma salinha que tem lá nossa, para discutir as dificuldades, as questões e buscar os caminhos possíveis para a solução. Essas reuniões têm produzido frutos espetaculares. Hoje nós estamos com um avanço muito grande no que diz respeito à cultura do cacau, ao estudo do cacau, ao conhecimento sobre a cultura do cacau. E eu penso que nós temos dado alguns passos. Temos conversado agora mais recentemente também com a cooperativa de Piauí, que está ainda de pé, para que a gente possa também ter o caminho não só do associativismo. O associativismo ele é interessante na área de produção. E o cooperativismo a gente precisa na outra ponta para comercialização. Então, acho que esses caminhos vêm sendo trilhados, Etienne, por um grupo ainda pequeno, um trabalho ainda numa fase ainda inicial, mas ele já começou, esse trabalho já começou, Etienne. Valnei, você chegou a assistir o filme O Nó, de Dilson Araújo? Assisti. Você assistiu, assisti, né? O que você... Ele fez um grande apanhado, né? E o filme dele foi requisitado, né, internacionalmente. Né? É um filme conhecido, né? Nós já conversamos muito sobre isso, Dilson, sobre esse aspecto, né, da hipótese da criminosa da implantação da vassoura de bruxa na nossa região. E é um crime, se foi crime, né? Eu não posso julgar, a gente não pode, mas aí existem muitos dados que levam a crer que o ato foi deliberado e a Polícia Federal já foi envolvida nisso, né? Não sei o resultado desses inquéritos, mas, Vicente, a vassoura de bruxa foi um mal terrível na nossa região, mas também ela nos despertou de uma forma perversa para as questões nossas, né? Hoje a gente conhece mais cacau do que antes da vassoura de bruxa. Hoje eu tenho que conhecer. Antigamente você colhia o cacau e não se dava conta de mais nada. Hoje a gente conta quantos frutos, né, aquele pé de cacau especificamente produziu, quantas amêndoas de cacau tem dentro daquele fruto, qual o peso daquele fruto, quais são os frutos que são tolerantes a doenças, enfim. Nós começamos a fazer uma cultura do cacau, porque essa exploração do cacau ela era exclusivamente extrativista antes da vassoura de bruxa. E depois da vassoura de bruxa, nós nos profissionalizamos. E agora no beneficiamento das amêndoas também. Então, acho que nós avançamos. Foi uma forma perversa de aprender? Foi. As pessoas, se têm culpados, têm que ser punidas? Tem. Mas a gente não pode ficar preso também o tempo inteiro nessa queixa e deixar de avançar no que a oportunidade nos dá hoje de aprender mais sobre cacau. Isso aí, Valnei Pestana aqui no programa Bote Fé. O Etienne Paulo falou, voltando àquela questão do associativismo, ele disse que eles deveriam ser incentivados pelo poder público, porque em Minas Gerais são inúmeros casos de sucesso envolvendo os pequenos produtores, valorização e preservação de terra. Eu também acho, Etienne, que o poder público ele pode incentivar mais. E, assim, nós também precisamos fazer
a nossa parte. Nós temos que nos organizar até para reivindicar isso. Nós não temos um grupo bem organizado para reivindicar esses apoios, eu penso, Etienne. A gente não pode ficar esperando também que venha essa solução de fora, venha alguém me organizar. Nós temos o contrário, de nos organizarmos aqui e buscar esse recurso fora, chegar lá fora e mostrar um trabalho. O Festival do Chocolate, por exemplo, é um trabalho organizado do associativismo. Nós nos organizamos, nós começamos a beneficiar a amêndoa de cacau, fizemos o projeto, né, do Festival do Chocolate, o Agrochocolate, que envolve também, isso começou com o Agrocacau, e hoje é o Agrochocolate. Organizamos, fizemos projetos e fomos ao governo do Estado. Olha, nós temos esse projeto e todos os anos que a gente tem levado, nós temos recebido esse apoio. O governo do Estado tem apoiado, tanto o governo do Estado como o apoio local. Eu concordo com você que a gente tem que receber mais apoio público, concordo sim, mas a gente tem que estar recebendo isso de uma forma organizada. Que se receber de forma desorganizada, esses recursos vão por ralo, como muitos recursos públicos em muitas áreas distintas que a gente vê por aí. E também, só uma questão, IPAU também precisa ter uma questão de uma forma de uma multiplicidade de plantações, digamos assim, para não ficar muito na monocultura, né? Que a gente pensa muito no cacau. Poderia se pensar em outras formas também de cultivo, não, Valnei? Eu também concordo que a gente tem que diversificar. Existe alguma diversificação hoje, Ipiaú, daquela época da vassoura de bruxa para cá, desenvolveu, a gente pode ver hoje a produção de polpa de fruta, né? A cidade nossa hoje é uma cidade, através da Doce Mel, uma das cidades que mais produz polpa de fruta no estado da Bahia. Isso é uma outra atividade, que nós não produzimos mais polpa só de cacau, é de frutas de um modo geral. E isso tem sido feito aqui na nossa região. A pupunha cresceu aqui, nós temos hoje pessoas que fornecem para a indústria pupunha na nossa região. Os projetos de crescimento, de criação de peixes aqui na nossa região, foi desenvolvida técnicas de reprodução e transporte de pirarucu, que hoje é exportado, é vendido para fora, abastece o país. Eu também concordo que a gente tem que diversificar, mas nós não podemos perder também uma cultura secular e aperfeiçoar ela, que é o nosso cacau. Porque também, Vicente, a gente tem que ver que o cacau é um dos alimentos mais nobres que você tem hoje no planeta. Um dos alimentos mais nobres para consumo humano que você tem hoje no mundo é o cacau. Que inclusive, você teve, acho que foi na França, né? Que você foi na França, a última vez que você foi? Foi França, né? É bom você lembrar disso em relação ao apoio, né, do poder público, as políticas públicas. Nós fizemos uma defesa em relação ao cacau, uma época, e a partir daí o governo do estado nos convidou, o território escolheu para a gente ir até a missão, né, representando o governo brasileiro na missão do Salão de Paris. Nós fomos uma discussão com os outros países que produzem cacau ou que consomem o cacau que a gente produz. Foi uma experiência muito interessante. Eu fui com verba pública, fui pago pelo governo do estado, passagem, hospedagem, fui pago por ele, fizemos uma missão junto com o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo, foi quem capitaneou essa missão. E foi um trabalho muito interessante. Isso é uma política pública. Na nossa volta, nós fizemos reunião aqui com os produtores da região, passei toda a experiência que tinha vivido lá na França. E no ano seguinte, que foi o ano passado, nós voltamos a Paris, dessa vez com 16 produtores. Né? Nós voltamos a Paris agora esse ano com 16 produtores, que foi uma experiência fantástica, né? Levamos um produto, no primeiro ano eu levei um produto que é uma amêndoa de cacau desidratada, uma amêndoa de cacau que ela é caramelizada com seiva de coco desidratada. São formas da gente diversificar aí o consumo e o beneficiamento da amêndoa. Levamos o ano retrasado e esse ano, Vicente, nós levamos um outro produto que a Europa nunca tinha consumido e que aqui na nossa região nós jogamos fora, até hoje ainda joga fora, né? Que é o mel do cacau. O mel do cacau, a grosso modo, ele é jogado fora. Quando você parte o cacau e que põe ele ali nas caixas ou na palha da banana,
aquele líquido que sai é um líquido energético, né, rico em carboidrato, é um líquido fabuloso. E é gostoso. Europa, muito delicioso. A Europa nunca havia consumido mel de cacau porque ele é extremamente perecível, né? Ele fermenta, ele tem um pH muito baixo, um pH de 3,5, 3,8, riquíssimo em carboidrato, então ele fermenta numa rapidez muito grande, foi um desafio para a gente. Eu conversando com um parceiro nosso, Edivar, eu disse, Edivar, você está tirando mel de cacau, bora levar esse mel esse ano. E assim, poxa, como é que leva mel de cacau para a Europa? É muito difícil isso, né? Então, sentamos, Etienne, de uma forma associada, discutimos uma logística para transportar isso, fizemos um passo a passo daqui até Paris e conseguimos botar em Paris o mel de cacau fresco num balcão dentro do salão do Salão de Paris, e foi um sucesso. As pessoas que são especializadas em cacau, em chocolate, ficaram impressionados. A televisão foi filmar, houve pronunciamento dentro de palestra dentro do Salão de Paris, e um produto tem uma aceitação muito grande lá. Foi uma experiência muito boa para a gente. Para o ano, vamos de novo, vamos levar, vamos ver se a gente consegue um outro produto. Esse ano eu estou querendo levar uma outra forma de você consumir cacau também, que o grande desafio, já que o cacau é rico em flavonoide, ele é um pouco amargo, né? Para alguns, tem pessoas que não gostam, eu gosto dele in natura, mas tem pessoas que não conseguem consumir assim. É um desafio como é que você faz para ele ficar gostoso na boca, já que ele é bom para a saúde, como é que ele fica gostoso na boca e mantenha esse poder, né, como alimento. Então a gente vai tentar esse ano levar um outro produto, que é uma forma também gostosa e saudável de você consumir cacau do Salão de Paris. É isso aí, Dr. Valnei Pestana aqui no programa Bote Fé. A gente vai falar, vamos terminar de ler aqui um programa só do Bote Fé para discutir isso. A gente precisaria de uns 30 a 20 ou infinitamente de mais programas do Bote Fé. Paulo falou. Referente a isso, e o Etienne disse assim, o que eu pondero do envolvimento do poder público é na articulação e fomento de projetos que envolvam pequenos produtores, pessoas que vivem na zona rural, mas que não são fazendeiros. Aí tem, que a gente fala, né? Aí o Wilson Miller lá embaixo disse, Dr. Valnei adquiriu conhecimento e é expert. Joval Lenverge, grande abraço, Joval Lenverge, meu amigo, está lá em São Paulo, daqui de Piauí, mas está lá, disse assim, Dr. Valnei, um grande empreendedor, um homem de visão à frente da maioria dos fazendeiros da nossa região. Tive com minha esposa há alguns anos em um curso de chocolate, e ele era um dos presentes. Comentou em aproveitar o mel do cacau como substituto do açúcar no chocolate. Seria mais saudável e funcional, né? Foi uma afirmação que o Joval fez. O Etienne disse assim, mas pelo visto já temos um caminho traçado, muito sucesso e que Deus abençoe. Etienne fazendo, Luziane Andrade lá em Laje, mandando um abraço também. Sérgio São Bernardo de Salvador também está aqui junto com a gente. Indiaíra Bispo, um grande abraço a você que está me acompanhando. E aí, Valnei, conta pra gente. Em relação ao pequeno produtor, eu acho interessante também a gente abordar isso. O pequeno produtor, após o ano passado, ele não ficou desassistido, né? Eu acho que houve uma atenção muito grande ao pequeno produtor. Nós regulamentamos todas as associações do município de Piauí. O pequeno produtor, muita gente tem sua rocinha, produz em quantidade pequena, Vicente, e não é visto como produtor, como, por exemplo, era o pessoal da horta comunitária, que trabalha ali na lavoura e não eram reconhecidos como produtores. Nós fizemos mutirões aqui, com parceria com a Bahia Té, com a CEPLAC, e fizemos a documentação dessas pessoas, registramos a horta comunitária enquanto entidade, e hoje eles são produtores também. Nós fizemos também na Fazenda do Povo um incentivo na produção de uma unidade de panificação. Já existiu um projeto nessa época de Zé Mendonça, há tempos atrás, e estava desativado. Nós voltamos a ativar para que eles produzissem alimentos para o consumo deles e que a gente colocasse esses alimentos também na merenda escolar do município, e isso foi feito.
nós injetamos no ano de 2017 cerca de R$600 mil através de políticas públicas do município na zona rural, no município, só no município de Piauí. Então, assim, incluindo fizemos uma articulação junto com a nutricionista do setor de merenda escolar para que ela inserisse a produção agrícola do pequeno produtor no cardápio da merenda escolar do nosso município. E eu penso que fizemos também um curso, junto com parceria com o Prosenar, o Sindicato Rural, que é o Prosenar Cacau, que é qualificar o pequeno produtor para que ele aprenda técnicas de produzir, mas também técnicas de administrar. Então, o curso incluía não só a produção agrícola de um modo geral, como a gestão da produção. Ele aprender a fazer conta, quanto gastou, quanto tem, enfim. Eu acho que houve várias atividades. Colocamos também, Etienne, como política pública, a colocação que existe hoje no município, 3 máquinas para beneficiar a terra do pequeno produtor. A prefeitura disponibiliza hoje de 3 tratores que eles estão à disposição do pequeno produtor. Às vezes você vê um pequeno produtor que quer plantar 1 hectare de mandioca, 2 hectares de milho, e não tem recurso no cabo da enxada, aquilo é um trabalho árduo. A prefeitura hoje disponibiliza uma máquina para que faça esse serviço e o pequeno produtor possa fazer e, acima de tudo, organizar. As associações da Zona Rural de Piauí hoje, elas estão organizadas. Tem mais para ser feito? Claro que tem. É um começo, mas eu também concordo com você que o pequeno produtor ele precisa do incremento das políticas públicas, sim, mas de uma forma ordenada também. É isso aí. Olha aí, ó, o Wilson Miller lá em Jiquié disse assim, ó, o doutor Valnei adquiriu conhecimento e experiência que o credenciam a uma liderança mais abrangente, regional, né? A nossa geração não pode ficar assistindo à importação de valores em várias áreas, quando temos profissionais e seres humanos de qualidade, de Valnei Pestana. Pense nisso. Aí o Wilson Miller mandando esse recado para ti. E agora, Valnei, 4º Festival do Chocolate e 6º Agro Cacau em Piauí, entre 3 a 5 de maio de 2019, na Praça Rui Barbosa. Conta pra gente aí, Valnei, um pouco desse evento, né? Tá no 4º Festival e no 6º Agro Cacau, a evolução que teve. Conta pra gente aí, Valnei. Esse é um evento, né, que eu acho interessante, esse evento, o festival, o Agro Chocolate, né? Que vai estar na sua 4ª edição agora, no dia 3 a 5 de maio. Ele é legítimo porque ele, Etienne, volto a me dirigir a você, e com a participação aí ativa de Wilson. O Wilson é um idealista, né? O Wilson é uma pessoa que tinha que estar presente em todas as rodas de conversa e discussão também, dos temas diversos de uma região, porque ele é um apaixonado, né, pelas coisas boas que se pode fazer com os seus irmãos. Então, o festival é um evento, Wilson, que também vem do produtor, né? Ele é legítimo, Vicente, porque ele não é uma atividade que foi feita, que veio de cima. Ele é um evento que ele é organizado, ele é produzido pelo produtor através de algumas entidades, a Prefeitura de Piauí, a APROC, né, que é a Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate do Médio Rio das Contas, essa associação que falamos aqui, Etienne, o Sindicato Rural de Piauí, essas entidades todas, o Território Médio Rio das Contas, né, na coordenação de Mendes, Edivar, que fazem parte disso aí, e vamos para a 4ª edição. É um momento que a gente tem, Vicente, para poder unir nós, produtores, em torno da discussão do cacau e agora do chocolate. A gente precisa também se apropriar do beneficiamento da amêndoa de cacau. A gente não pode mais ficar sentado esperando que a Europa carregue nosso cacau. Isso é um modelo de 300 anos. O cacau foi plantado aqui na América Latina com o objetivo de atender o reinado da Europa, da Espanha, depois dos outros países. E até hoje a gente continua do mesmo jeito, plantando cacau aqui para vender para a Europa como commodity. E a gente não domina o beneficiamento dessas amêndoas, que é uma coisa muito grave. Eu não consigo pensar em você ter um produto e depois de pronto você não sabe o que é que faz com ele, né? Se chegar numa roda de produtores e der amêndoa de cacau, ninguém sabe o que é que se faz com aquilo.
E o festival é um momento onde a gente pode se reunir, discutir, apresentar. Agora tem produtos já que a gente já vem fazendo, chocolate, beneficiando a amêndoa. Nós temos dentro desse evento também os seminários, né, técnicos, assuntos técnicos são discutidos dentro do evento, no sábado, o dia inteiro, vem pessoas também outras, de outras experiências de fora, trocar com a gente sobre beneficiamento disso. Nós temos um concurso também que é interessante, Vicente, que é um concurso de tortas e bolo. A gente não pode esquecer também da confeitaria, né? Então, tem muitas pessoas que trabalham na nossa cidade que produzem, né, bolo, doces, coisas à base do chocolate. Então, esse evento é um evento onde vai ser disputado, né, o bolo mais gostoso ou a torta mais gostosa. E outro critério de avaliação também é a estética, a apresentação desse produto. E isso é feito em praça pública, se monta na hora ali uma equipe de degustadores e, da opinião daquela banca ali, a gente elege uma pessoa que teve o seu produto mais bem avaliado. Reparem bem que a gente fala muito que a cidade precisa de indústria para desenvolver, que tem que trazer indústria para Ipiaú, e a gente esquece de beneficiar e de estimular a nossa própria produção. Então, a confeiteira de Piaú, o confeiteiro de Piaú, o artesão de Piaú, aquele que faz seu trabalho aqui, são essas pessoas que têm que ser estimuladas a incrementar sua produção, aperfeiçoar sua técnica. Tem pessoas que fazem trabalho com arte aqui maravilhoso, com madeira, com pintura, com confeitaria. Eu acho que isso aí é crescimento sustentável. Eu não acredito, eu acho que a gente precisa ter indústria, já que a indústria também é um empreendimento que a gente não vive sem ela, mas eu não penso que trazer indústria para a nossa cidade seja a única forma de felicidade, porque se isso fosse verdade, a gente ia ter casa de praia lá em Cubatão, em São Paulo, e ninguém quer morar em Cubatão, é um lugar poluído. Então, eu penso que a gente tem que incrementar mais a produção local. Que a nossa região é uma região agrícola, rica e agrícola. Olha só, tem a programação aqui, Valnei, começa na sexta-feira, no dia 3 de maio, 9 horas é a recepção dos expositores, né, que você falou. Às 3 horas tem a mesa redonda com o tema Desenvolvimento Territorial com o CIMURC, né, a CODETE. Essa mesa redonda é uma mesa onde a gente vai reunir os prefeitos da nossa região, os prefeitos do território, os 16 prefeitos que compõem o território, o CIMURC, que é para poder se discutir, né, o desenvolvimento também harmônico da região. É preciso que haja troca entre as cidades também de serviços, e essa vai ser uma oportunidade. Quem vai coordenar isso vai ser Jerônimo, que esteve como secretário de Desenvolvimento Rural, hoje é chefe de gabinete da secretaria, e vem coordenar esse evento, um encontro entre prefeitos e os produtores da região. Tem também aqui, importante essa mesa redonda, tem também aqui o Geandro, não é isso? Ribeiro. Ele vai coordenar esse evento. Vai estar coordenando, não é isso? Esse evento do encontro da mesa redonda, desenvolvimento territorial. Certo. Aí vai ter abertura, né, dos estandes para visitação. Isso. Vai ter Brincando e Aprendendo, que é a confeitaria da Propadeiro, está aqui. Isso. Também tem atividade da Fanfarra Municipal de Piaú, solenidade de abertura, show musical com Duda e Percato de Couro, tudo isso na sexta-feira. No sábado, a gente vai ter o seminário do cacau e chocolate, não é? O local vai ser no Salão Paroquial da Igreja São Roque, aqui em frente à Praça Rui Barbosa. A palestrante vai ser Neide Alice Belo, né, da CEPLAC, da CEPEC. Né? Tem também o mediador, que é José Mendes, que ele é o presidente do Território Médio Rio de Contas. Coordenador, não é? Tem também a nutrição, depois vai ter a nutrição do cacaueiro, palestrante com o professor Dr. José Olímpio Júnior, lá da UESC. Que é um piauense, né? Piauense. Tem também o mediador, o mediador vai ser o Antônio Souza e Renilton Peixoto, seminário sobre cacau e chocolate. Tem também, meio-dia, vai ser livre para almoço, à tarde vai ter aqui a certificação e a demanda atual do cacau, às 2 horas, né? Com palestrante de Cristiano Vilela, diretor científico do SIC, mediador, que vai ser o senhor Valnei Pestana e Pedro Magalhães. Me conta mais um pouco sobre isso, sobre essa sua participação aqui, Valnei. Esse é um evento, assim, o cacau
a tendência agora é que você melhore mais a qualidade do cacau e que se produza um cacau mais voltado direto para a produção do chocolate e que não seja um nicho, né, para poder atender a indústria menor do chocolate e não seja também o cacau somente para moagem, para as grandes indústrias moageiras. E se produzir agora um cacau de melhor qualidade, voltado com chocolate também de melhor qualidade. E com isso é preciso se fazer certificações, qualificação do cacau. E Cristiano é diretor hoje do Centro de Inovação do Cacau e vai trazer um pouquinho dele, da sua experiência, falando sobre esse assunto que é a certificação e as demandas com certificação de mercado. É isso aí. No domingo tem a rodada de negócios, né? Lá também no Salão Paroquial da Igreja São Roque, coordenação é do Edivar Bastos, né? Vai ter abertura de estantes também para visitação, vai ter novamente o Brincando e Aprendendo, né? Concursos de tortas e bolos, e o encerramento com o show musical com a banda Soda Pop. Só lembrando que todos os dias vão ter apresentações musicais à noite no final. E o evento sempre a partir das 18 horas. Exato. E aí vai ter shows musicais, Garota Chocolate, palestras, concurso Cacau Qualidade, agricultura familiar, o concurso de bolos e tortas, certificação de cacau e Brincando e Aprendendo. Essas são as atrações do 4º Festival do Chocolate e também do 6º Agro Cacau. Valnei, aqui a gente está chegando ao finalzinho do programa. Para mim foi uma imensa satisfação trocar uma ideia contigo, inclusive você que está nos acompanhando aí até agora. Gostaria que o senhor, né, deixasse suas considerações finais, mandasse seu recado, fizesse seu convite, né, e está aberto o espaço, Valnei. Então, obrigado então por você ter convidado a gente, pela ideia de trocar aqui sobre esses temas. A gente acabou fazendo aí um popurrí, né, de medicina, com agricultura, com cacau, com chocolate, que eu acho interessante também. Nós somos isso, né? Acho que a cultura da gente é essa, mestiça, miscigenada, mesclada, e permeia aí por esses meios mesmo. Eu acho interessante essas propostas suas, Vicente, um esforço hercúleo seu em estar fazendo uma atividade dessa, em trazer uma discussão aberta, uma discussão despartidarizada, para poder abordar assuntos diversos. Eu queria dizer a você, falei com você em off aqui, vou repetir que você deve manter seu foco, né, e manter seu trabalho. Às vezes a gente acha que o trabalho da gente, que a gente está fazendo, é um trabalho sem volume, né, porque não tem grandes visibilidade, mas não é a visibilidade que dá volume ao seu trabalho, é a qualificação e a legitimidade dele. Então, agradecer a participação das pessoas todas que manifestaram aí no Face em relação a esse bate-papo nosso e dizer a você que persista no seu trabalho e bote fé. Bote fé que a gente está caminhando, o Bote Fé caminhando junto com a comunidade também piauense. Um abraço. Robson também Silva, e a você que está aí até agora também nos acompanhando, a você que vai assistir amanhã também esse programa. Então, muita luz, grande abraço e feliz Páscoa para você. Reflita sobre a questão da Páscoa, reflita sobre a questão da humanização e tamo junto. É isso aí, boa noite, muita luz. Boa Páscoa a todos. Até Boa mais, Páscoa. Até segunda. Valeu, galera. Grande abraço.